Hello, Matipper! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez respondendo perguntas que as senhoras mandaram lá na rede vizinha, na caixinha de perguntas que eu abri, que eu falei, gente, mandem perguntas super legais para eu responder num vídeo pro YouTube. Pois bem, as senhoras mandaram, e mandaram mais do que eu imaginei, espero que esse vídeo não fique muito longo, mas enfim, bora lá. Pra quem não me conhece, eu me chamo Emily, sou a pessoa por trás da Uma Tipo, que é uma marca de papelaria criativa. Bom, então eu vou ficar olhando pra cá, porque eu coloquei o meu notebook aqui pra poder ir lendo as perguntas. E bora lá pra primeira pergunta. Eu esqueci de colocar o nome das pessoas que fizeram as perguntas, tá? Então peço desculpas, mas a primeira pergunta foi: qual a sua formação? E eu não sou formada, porque eu saí da faculdade no último ano, no penúltimo ano, né? Faltava só o TCC para poder me dedicar a uma tipo. Então eu cursei design gráfico no Senac aqui em São Paulo. E aí, quando tava no finalzinho do terceiro ano, eu percebi que eu tava meio desanimada com a faculdade, porque eu morava longe da faculdade, eu levava cerca de 3 horas ida e volta todos os dias, então isso toma bastante tempo, né? E aí eu acabava não tendo tempo nem para me dedicar à faculdade e nem para me dedicar a uma tipo e a Caleidoscópio, que na época eu tinha essa marca também. E eu percebi que eu fui desanimando e foi uma decisão muito difícil, porque sempre foi o meu sonho estudar design, ainda mais no Senac, que é uma universidade, assim, incrível. Então, foi difícil. Muitos colegas falavam, Emily, mas falta um ano pra você terminar, por que você não continua? E eu ficava, gente, mas sabe, o dinheiro que eu vou pagar na mensalidade eu posso investir numa chip e tudo mais. E aí foi difícil, mas tomei a decisão de sair e não me arrependo. Mas assim, tudo que eu tinha pra aprender na faculdade de design aprendi e uso hoje na Umatipo. Assim, os produtos que eu crio, eu uso softwares que eu aprendi, conceitos e tudo mais que você vai aprendendo e vou aplicando aqui na empresa. Pergunta número 2. Como surgiu a Umatipo? Bom, vamos lá. A Umatipo surgiu lá em 2018. Na época, tava tendo aquele boom do lettering. Várias contas de lettering surgiam todos os dias no Instagram. E aí eu fui uma dessas contas, mas eu lembro que eu já fazia lettering antes mesmo de saber o que era. Porque quando eu tava no curso técnico, na época do ensino médio ainda, isso era lá em 2013, 2014, eu lembro que eu já fazia lettering sem saber o que era. Então eu lembro que eu via no Pinterest várias artes assim com lettering e eu gostava muito e eu ficava copiando assim para poder treinar, eu achava aquilo incrível. E aí anos depois eu fui descobrir o que que era. E eu sempre gostei muito, eu comecei a fazer algumas artes e postar no meu perfil pessoal. Aí foi quando, de fato, eu decidi criar o perfil da Uma Tipo. Aí eu lembro que eu usei meu lado designer, né? Fiz todo um processo de naming para poder criar um nome legal para Uma Tipo. Criei a logo e tudo mais. Eu lembro que na época não é esse logo que é hoje, era um outro logo. Não sei quem lembra disso. Descer até o fim lá no feed vocês encontram. Era um outro logo. E aí fui começando a fazer aos poucos. E eu lembro que eu tomei a iniciativa de criar esse Instagram da Uma Tipo, porque eu comecei a conhecer vários artistas legais na internet. Eu achava incrível a rotina deles, sabe? De fazer encomendas e participar de feiras e fazer paredes e tudo mais. Eu achava incrível aquilo. Aí eu fui começando a fazer, fui postando os letterings e tudo mais. E eu lembro que na época eu tava estagiando na área de design, e aí eu ficava assistindo os stories desses artistas. Eu ficava, eu queria tanto trabalhar com isso. E aí depois de um tempo foi quando eu tô contando bem resumidamente, tá? Foi quando eu tomei coragem de pedir as contas do estágio pra ir empreender. E aí foi que eu fui participando de feiras e tendo mais encomendas e fazendo paredes, fiz também as bolinhas de Natal, né? E aí depois de um tempo eu fui sentindo a necessidade de escalar o meu negócio. Eu não queria mais ficar tanto no personalizado, porque a gente sabe que é muito trabalhoso, né? É difícil você crescer com um personalizado. E aí a papelaria sempre foi uma outra paixão pra mim, né? E eu pensei, por que não unir os dois, né? Então, produtos de papelaria com lettering. E aí aos poucos eu fui fazendo a transição e eu acho que tem mais ou menos um ano e meio que é uma tipo é uma papelaria. Bom, vamos lá, terceira pergunta. Como você planeja os lançamentos? Com quanto tempo de antecedência? Bom, no começo eu apanhei muito disso, porque eu fazia tudo muito em cima da hora, não me planejava muito antes, não começava muito antes a pensar no lançamento, mas hoje eu falo que eu já aprendi a lição. Então, como que eu faço? Por exemplo, no final do ano passado, eu peguei o planejamento anual do Planner, vocês já sabem como é, né? O Planner que eu estou usando agora em 2021. E 21. E aí eu meio que distribuí tudo o que eu queria lançar ao longo do ano. Então eu anotei que em janeiro eu queria lançar cadernos, em abril que eu queria lançar, não me lembro agora, em julho que eu queria lançar bottoms e tudo mais, e assim foi indo. Então, antes de começar o ano, eu já tenho uma visão geral de o que mais ou menos eu quero lançar em determinado mês. Claro que pode mudar, podem surgir mais coisas, algumas coisas podem sair, mas eu tenho uma pequena noção. Os lançamentos, eles acontecem a cada 2 ou 3 meses, é mais ou menos esse tempo, e eu geralmente começo a trabalhar neles
cerca de 2 meses antes, porque pensa, fiz um lançamento, ok, vou começar a pensar no próximo. Eu já sei o que vai ser lançado no próximo, porque eu já anotei lá no início do ano, e aí eu vou começar a pesquisar fornecedor, a calcular custos, vou começar a me inspirar, né, para poder criar as artes, então pensar em frases, pensar em cores, pensar nos elementos, nas ilustrações. Eu uso muito o Pinterest para me inspirar, e é muito legal quando você bate o olho numa foto assim aleatória, sei lá, foto de um banheiro, que foi o caso do que inspirou a capa do Planner Feeling Good. E aí você tem uma ideia, então eu acho muito incrível isso, quando você olha uma coisa assim, nada a ver com o que você quer, mas vem uma ideia. Então é meio que assim que funcionam os lançamentos. Vamos lá, pergunta número 4. Qual a principal dica que a senhora daria para quem quer começar a empreender? Bom, fizeram essa pergunta esses dias lá na outra rede social, né? E eu acho que eu vou permanecer com a minha resposta. Perguntaram qual a principal dica que eu daria e eu respondi que paciência. Por quê? Eu até postei uma foto que eu tirei ali pertinho de quando eu fiz o lançamento dos planners. É uma foto onde eu tô do lado de uma pilha de pedidos, assim, do meu tamanho. E aí, na resposta, quando eu respondi para essa pessoa que a dica que eu daria era paciência, eu coloquei que eu levei 1 ano e meio para ter a minha tão sonhada foto com a pilha de pedidos, porque eu acho que toda empreendedora sonha com isso, né? Então, uma pilha gigante de pedidos para tirar foto. E eu lembro que eu sempre quis muito isso. E infelizmente a gente se compara muito, né? Então eu lá no comecinho me comparando com marcas que já tinham muito mais tempo de estrada e ficando mal, porque todo lançamento eu esperava um resultado igual a de uma marca que já tá sei lá quantos anos no mercado e eu sempre me frustrava, sempre, sempre, sempre. E a gente sabe como a comparação é perigosa, porque ela pode, tipo assim, travar a gente, né? Então eu acho que a dica que eu daria é paciência, as coisas vão acontecendo, trabalhe bastante para que elas aconteçam. Tem momentos de desânimo, eu até hoje tenho momentos que eu desanimo e aí é legal respeitar. Então se você pudesse dar o privilégio naquele dia que você não tá muito animada, sabe? Descansa, porque às vezes o cansaço desanima a gente. Eu sei que tem muitas empreendedoras que devem estar assistindo esse vídeo que trabalham, sei lá, de domingo a domingo e não tem descanso. E às vezes você tá tão cansada que você fica irritada e você desanima. Então é isso, tenha paciência e respeite o seu momento quando a senhora não estiver bem. Gente, eu vou ter que começar a ser mais sucinta nas respostas, porque sei lá quanto tempo de vídeo foi e eu só respondi 4 perguntas até agora. Como organiza os afazeres da semana? Um dia para cada coisa ou faz conforme aparece? Bom, as coisas que eu sou mais regrada em fazer, eu acho que é mais na questão de embalar pedidos. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta é quando tem envios via log. E terça e quinta é quando tem envios via correio. Então eu sei que todos os dias eu tenho que olhar e ver se no dia seguinte eu tenho envios. Eu tenho algum pedido que seja, por exemplo, suponha que a gente tá na segunda-feira, aí amanhã é terça e é dia de enviar correios. Então eu dou uma olhada no site, vejo se tem algum pedido que é via correio. Se tiver, eu já embalo naquele dia para no dia do correio ficar certinho. A mesma coisa. Se eu tiver na terça-feira, eu dou uma olhada no site, vejo se tem pedidos que são via log, que vão ser enviados no dia seguinte e já embalo eles. De resto, é muito conforme a necessidade. Então, sempre no domingo, eu meio que planejo a próxima semana. Aqui na Umatipo, geralmente, a gente tem posts lá na outra rede social, segunda, quarta e sexta. Então, eu já meio que tenho a ideia do post. Eu sempre coloco no dia anterior para eu produzir aquele determinado post, porque geralmente não é nada muito complicado. É mais fazer a foto da ideia que eu já tive, escrever uma legenda e tudo mais. Então, é meio que assim. Qual o maior desafio de empreender no Brasil? Te admiro demais. Ai, muito obrigada. Quanto ao desafio, eu acho que são as burocracias, né, gente, que atrapalham demais a vida do empreendedor. Por exemplo, uma situação que eu tô passando agora é que eu abri o meu MEI na cidade de Osasco, que é onde eu morava, inclusive, deem um alô aí se tiverem osasquenses assistindo esse vídeo. E aí eu abri por lá, só que agora eu tô em São Paulo. E aí eu vou precisar resolver umas coisas burocráticas em relação à emissão de nota fiscal. E, gente, tá sendo uma dor de cabeça tão grande. Eu não consigo falar com ninguém que me ajude pra eu mudar. Eu parar de emitir nota em Osasco e passar a emitir nota em São Paulo. E assim, a primeira vez que eu tentei ligar, eu fiquei meia hora no telefone. E boa parte dessa meia hora era só aguardando alguém me atender. E aí fala com fulano, que transfere pra ciclano. E aí você não consegue resolver seu problema e você acaba desistindo. Então, eu acho que são essas burocracias. As coisas poderiam ser mais fáceis. Próxima pergunta. Qual a sensação desse pós-lançamento dos planners e como está o coração para o próximo lançamento? Olha, a sensação desse pós-lançamento dos planners,
Eu não sei se eu encontro uma palavra pra definir, mas foi assim, incrível. Eu lembro que eu sempre sonhei com um lançamento assim, então foi incrível ver ele finalmente acontecendo. E eu sei que tudo isso foi só resultado do quanto eu me esforcei para esse lançamento. Não que para os outros lançamentos eu não tenha me esforçado, né? Mas é aquilo que eu falei da paciência. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Então, por exemplo, eu trabalhei praticamente o ano todo no Planner. E aí eu lembro quando eu tava para liberar o site, né, que foi dia 29 às 10 horas da manhã. E eu tava desde as 6 da manhã terminando de ajustar umas coisas no computador, assim, de pijama, no tipo office, um caos. E aí eu atrasei um pouquinho a liberação do site, era pra liberar 10 horas, eu liberei 10 e 8. E aí as Matippers mandando mensagem pra mim no direct do Instagram, e eu assim, meu Deus do céu, e eu correndo pra terminar, não respondendo ninguém. E aí eu lembro que quando eu terminei, que eu abri o site, que eu fui olhar no Google Analytics, tinham 25 pessoas esperando pra entrar no site. E pra mim isso é muita gente, tipo assim, pensa, 25 pessoas que estão lá às 10 horas da manhã esperando eu, linda e bela, liberar o site pra fazer sua compra. E aí quando eu liberei o site, foi chegando assim, pedido atrás de pedido, e foi surreal. Nossa, eu chorei, eu agradeci a Deus e fiquei desacreditada. E eu lembro que eu fiz as contas e o que a Almatipo faturou em uma hora é o que geralmente ela fazia em um mês. Então foi tipo assim, uma coisa muito surreal. Eu tô muito feliz com isso. E a expectativa pro próximo lançamento é grande também, porque o nosso próximo lançamento vai acontecer em novembro, final de novembro, né? Vai ter a Tipo Friday, que é a Black Friday da Uma Tipo. E aí, quando começar a Tipo Friday, vai ter lançamento de novos produtos junto. Obviamente, esses novos produtos não estarão em promoção, né? Porque eles acabaram de ser lançados. Mas eu tô preparando várias coisas legais, combos e tudo mais. Então, a expectativa é grande. Próxima pergunta: quais as 3 dicas que você daria para quem está começando a empreender? Bom, a primeira principal dica, eu acho que eu já dei, né? Que é a de ter paciência. Agora, outras 3 dicas. Eu acho que, por mais difícil que pareça, é se comparar somente consigo mesma. Não com as outras pessoas. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível o que eu tô falando aqui, mas eu fiz muito isso já. Mas se compare com você mesma. Então, pra pensar, tipo, nossa, eu abri a minha marca há 3 meses e olha, sei lá, no primeiro mês eu não fiz nenhuma venda e esse mês eu fiz, sei lá, 5 vendas. E aí no mês seguinte você vê que você fez 10 vendas e assim vai. Então, primeira coisa, se compare com você mesma, apenas e com mais ninguém, porque eu já passei muito tempo assim, louca, me comparando com outras marcas, e eu lembro que foi horrível, aquilo me travava muito, eu não conseguia valorizar nenhuma conquista da Uma Tipo, não conseguia curtir ali o dia a dia empreendendo, porque eu sempre estava me comparando e querendo chegar num patamar que não era o meu naquele momento. Então, essa é a primeira. Segunda dica, aprenda a calcular o preço do seu produto, porque quando eu comecei a empreender lá na época da Caleidoscópio, que era uma marca de cadernos artesanais que eu tinha, eu terminava de fazer o caderno, que eu levava ali umas boas 2 horas pra fazer, aí eu olhava e falava assim, acho que esse aqui eu vou vender por 15 reais. E, gente, depois quando eu fui aprender a calcular, eu vi que 15 reais não pagava nem o material que eu usava direito, quem dirá a minha mão de obra e quem dirá ter lucro. Então, aprenda a precificar seu produto, pesquise sobre isso. Tem muitas contas que falam sobre finanças e tudo mais, então acho que vale dar uma olhada no Instagram para poder ter uma noção. E a terceira dica, eu acho que... Eu não sei se tem um nome para essa dica. Espera. Vou tentar explicar. Eu acho que é você fazer as coisas no seu negócio com estratégia. Então a gente escuta muito falar, eu lembro quando eu tava lá no começo, as pessoas falavam de estratégias de lançamento e eu ficava, mas como assim? Que estratégia? Todo mundo falava de estratégia, eu não entendia bolufas do que era. E aí hoje, com o conhecimento que eu tenho, com várias pessoas incríveis que eu fui conhecendo e aprendendo, e e-books e cursos e tudo mais, hoje eu entendo o que é essa estratégia. Então, vou resumir aqui. Você vai fazer um lançamento, você não vai só criar os produtos e aí um belo dia você chega nos stories ou faz um post no feed avisando, gente, tá no site. Não, você vai fazer um lançamento, você vai criando antecipação, que é basicamente o quê? É você ir mostrando um detalhe ali, alguém abrir, sei lá, você abriu uma caixinha de perguntas, alguém perguntou do próximo lançamento, fala quando vai acontecer, depois você solta que, sei lá, nesse lançamento
Um exemplo é uma tipo, vão ter cadernos novos, aí dali um tempo, quando tiver faltando, sei lá, 2 semanas pro lançamento, posta um pedacinho da foto do caderno pra dar um spoiler, e aos poucos você vai gerando desejo, a pessoa vai saber que vai ter um lançamento em tal data, tá chegando perto, abre uma contagem regressiva nos stories, sabe? Vai lançar, eu sei que dá vergonha, se a senhora não se sentir à vontade, não faça, mas se sentir, faça uma live de revelação dos produtos, é tão legal isso. E esse é um exemplo de antecipação. Outras estratégias, liberar brinde para as primeiras X compras, ou liberar um cupom de, sei lá, frete grátis na primeira semana, que é só a semana de lançamento. Mas assim, faça isso como estratégia, faça os cálculos para saber se a senhora realmente pode dar frete grátis, porque não adianta nada a senhora não poder dar frete grátis e sair no prejuízo. Então, isso. Próxima pergunta que eu já nem sei mais qual o número. Como é morar sozinha e lidar com a sua própria marca todos os dias? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não sei se é pra conciliar, né, a casa e a marca, mas assim, no começo foi difícil morar sozinha. Hoje, tipo, eu amo, sério, eu gosto muito. Eu acho que eu aprendi a apreciar a minha própria companhia e isso é uma coisa que acho que é uma experiência que eu sempre quis viver, sabe? Eu recomendo pra todo mundo que se tiver oportunidade que more sozinho, porque só quem mora sozinho sabe. Agora, quanto a lidar com a minha própria marca todos os dias, tem muita gente que pergunta: ai, Emily, mas você não cansa? Porque, tipo assim, a Uma Tipo é aqui e ali do lado é o seu quarto, então você tá meio que na sua casa todos os dias. E, gente, eu sei que pra algumas pessoas deve ser, tipo, algumas pessoas têm a necessidade de se arrumar, de sair, de pegar, sei lá, um ônibus e chegar no trabalho, e terminou o horário de trabalho, sai e volta pra casa. Mas pra mim é super ok, eu agradeço, porque eu acho que eu passei tanto tempo da minha vida dentro de ônibus e trem, que hoje eu fico muito feliz de eu poder acordar, me arrumar linda e bela, dar alguns passos e chegar no meu local de trabalho, que é o escritório do Uma Tipo. Mas eu acho que também tem os prós, né? E tem os contras também, porque você acaba trabalhando muito mais. Então chega fim de semana, às vezes você tá meio entediado sem ter o que fazer, você fala, e se eu for trabalhar um pouquinho? Quando você vê, já tipo assim, 11 horas da noite você está lá trabalhando. Então às vezes é difícil meio que manter um controle. Mas eu acho que é isso. Como você faz para organizar suas ideias de conteúdo aqui do Insta? Bom, eu já tentei me organizar com um Trello. Funcionou por um tempo, mas depois eu percebi que eu acabei deixando de lado. E quando eu voltei lá, já fazia tipo 2 meses que eu não me organizava por lá. Mas geralmente eu pego algum bloquinho, principalmente o bloco Notes, eu gosto que ele tem bastante espaço, vou deixar uma foto dele aqui. E sempre que surge uma ideia de conteúdo, eu anoto ali. Então, por exemplo, quando vai ter um lançamento, igual teve o lançamento dos planners, eu fiz várias anotações de ideias, tipo, gravar um vídeo colando as abinhas do planner, fazer uma foto assim, uma foto assada, vai anotando tudo. E aí depois eu pego o bloco mensal, que eu também vou deixar uma foto aqui, que é o que eu uso para planejar o conteúdo aqui da Uma Tipo. Então eu coloco todos os dias ali do mês, e geralmente os posts são de segunda, quarta e sexta, e aí eu vou anotando, eu vou distribuindo aquele conteúdo, e aí conforme os dias vão correndo, eu vou planejando para produzir aquele conteúdo, gravar um vídeo, ou gravar um Reels, fazer uma foto e tudo mais. Queria mesmo a spoiler das próximas coleções. Bom, acho que eu não vou dar spoiler, né, pra fazer um suspense. Mas o que teremos? 2 novos mousepads, um novo kit de bottoms, que tá assim, perfeito, gente, queria muito mostrar. O que mais? Um novo combo de cartões. Teremos também um kit de posters. Cadernos novos, 2 modelos de caderno, vão ser cadernos tamanho universitário. E tem um outro produto que eu ainda não tenho certeza se vai rolar nesse lançamento, se vai ficar pro próximo, então não vou falar por enquanto. A Emily do passado imaginou que a nossa maravilhosa Uma Tipo estaria desse jeitinho? Nossa, gente. Se eu disser que eu não sonhei com isso, eu estaria mentindo. Eu sempre sonhei com isso. Mas eu acho que quando acontece, você fica meio assim, porque é surreal você olhar pra trás e ver, tipo, tudo que você conquistou. Eu lembro quando a Uma Tipo começou, eu tava, sei lá, na casa da minha mãe ainda, e eu lembro que o nosso apartamento era muito pequeno e não tinha espaço pra nada, nem pra eu ter uma mesa, assim, pra fazer minhas coisas. E aí depois, entre mudanças e mudanças, teve uma época que a Uma Tipo era só uma mesinha no quarto, teve uma época que ela era já um escritóriozinho na minha casa, né? Tinha só, acho que 1 ou 2 mesas ali, tudo bem apertadinho. Agora tá aqui, onde tem, tipo, 3 mesas, 2 estantes, tem minha cadeira presidencial. Então, eu acho que é incrível você poder olhar e ver tudo que você conquistou. E eu acho que é isso que, às vezes, faz a gente querer continuar quando a gente tá meio desanimada, sabe? Quando tem uma época que tá
com baixa nas vendas, ou que a gente sabe que a gente fica meio que dependente do algoritmo, né? E aí quando não tá entregando muito bem o conteúdo, e aí parece que tá tudo flopando, eu acho que é legal a gente olhar pra trás e ver tudo que a gente fez. Minha psicóloga até me deu a ideia, ela falou, pega um papel, um caderno e dá uma tipo, faz uma lista de tudo que você já conquistou com uma tipo, e eu acho que é uma experiência super legal, eu recomendo que as senhoras façam também. Indicaria algum curso para quem quer empreender? Olha, eu não fiz nenhum curso para começar a empreender de fato, mas eu acompanho pessoas que já me ajudaram muito assim com conteúdo gratuito nas redes sociais. Então, vamos lá para eu lembrar. Eu acho que a primeira, que acho que é uma das maiores inspirações aqui para uma tipo, que é a Isa da Ilustrale. Ela é uma empreendedora que ela tem a Ilustrale, que é uma marca de papelaria, e tem também o Commerce, que é uma empresa onde eles dão cursos para quem quer começar a empreender, digamos assim. Eles têm um Instagram super legal, com conteúdos super legais, que já me ajudaram bastante. Então, eles falam assim sobre tudo. Dicas de precificação, estratégias para o lançamento, o que fazer, o que não fazer e tudo mais. Então, eu super recomendo. Eu lembro que há um tempo atrás eu comprei um e-book do Commerce, eu não lembro o que era, eu acho que era estratégias que a Isa tinha usado para o lançamento da Ilustrale, alguma coisa assim, e aí foi bem legal. Eu sei que agora eles estão com um curso, tipo, super completo sobre e-commerce, eu não cheguei a fazer, mas eu acho que é válido dar uma olhada, né? Quem mais que eu recomendo? Eu tenho uma amiga também que também tem uma papelaria e um outro perfil também, onde ela dá curso, né, para quem quer começar o e-commerce. Foi um curso, inclusive, que eu cheguei a fazer com ela há um tempo atrás, que é a Mafer. E aí ela tem o perfil dela, eu vou deixar depois eu deixo na descrição tudo, né? Ela tem o perfil dela, ela dá um curso assim do zero pra quem quer começar a sua marca, e eu acho que é super legal pra quem tá bem no início, sabe? Acho que tanto pra quem já começou quanto pra quem não tem nem ideia do que quer fazer, só quer empreender. Então, essa eu acho que são duas indicações legais. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Ah, a Meg Meg também, que putz, é uma inspiração enorme para uma tipo. Elas também têm a papelaria, que acho que não é mais papelaria, né? Hoje elas foram para vários nichos, então tem a Meg Meg e tem também a Meg Corporativa, onde elas também criam conteúdos e dão cursos para quem quer começar a empreender. Não só em papelaria, mas empreender no geral. Então, acho que são 3 pessoas aí que super vale a pena dar uma olhada. Fora que acompanhando empreendedoras que você admire no geral, sempre tem um aprendizado, né? Então, por exemplo, aqui nos stories da Uma Tipo, eu sempre compartilho alguma dica, alguma coisa. Assim, dá pra aprender bastante observando as pessoas que você admira. Próxima pergunta: quanto tempo você leva para produzir os planners? Bom, eu lembro que eu comecei a pensar nos planners desse ano, acho que foi em fevereiro, assim, comecei a estruturar como que ia ser. Aí eu acho que foi em abril que eu comecei a de fato trabalhar no lançamento, né? Então começar a pensar nas capas, começar a pensar na parte interna, começar a pensar no que iria junto, nos mimos e tudo mais. E aí depois do lançamento de julho, foi isso? Não, depois do lançamento que aconteceu em junho. Ai, não me lembro, tô perdida. Mas eu lembro que depois de algum lançamento foi quando eu foquei 100%. Eu fiquei só trabalhando nos planners. Então, criando o miolo e criando as capas e fazendo 1001 testes de impressão e mando pra produção e tudo mais. Então, daí uns 8 meses de planejamento, de criação de tudo. No início da uma tipo, bateu o medo de dar errado? Gente, óbvio. Até hoje tem hora que bate o medo de dar errado e que você vai fazer um lançamento e você fica, gente, se ninguém quiser comprar isso, e se alguém achar horroroso e. Sabe, claro que conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo melhor seu público, você vai tendo mais experiência nos lançamentos, você vai percebendo o que vai dar certo, o que de repente não vai ser tão legal, mas já adianto, o medo não passa, então você vai com medo mesmo, é o que eu falo, essa frase é bem clichê, mas eu acho que é muito assim pra quem quer empreender, o medo não passa, e às vezes depois de um ano empreendendo você ainda vai ter medo de fazer determinada coisa, mas vai com medo mesmo, que vai dar certo, em algum momento vai dar certo. Como funciona o seu processo criativo para novos produtos? Bom, eu acho que eu meio que respondi falando como que eu planejo, né, o lançamento dos novos produtos. Agora, quanto ao processo criativo, entendam que você não vai, tipo, sentar um dia pra falar, vou fazer a capa de um caderno e vai fazer e vai ficar lindo, maravilhoso. Às vezes você vai começar a rascunhar, aí você vai achar que não tá tão legal, aí talvez você chegue num resultado que você fica, tá mais ou menos. Aí, sei lá, um dia você tá rodando no Instagram e você vê uma foto super legal de uma marca de roupas que te inspira na estampa para poder criar a capa do seu caderno. Então eu percebo que o processo criativo é uma coisa muito mais
não tem uma linha, sabe? Sentei, fiz o rascunho, cheguei no resultado. Às vezes você chega num resultado que você fica, tá legal, mas não tá tão legal. E aí você tem uma expressão do nada e muda completamente. Então, eu percebo muito isso aqui no processo criativo da Uma Tipo. Claro que tem vezes que você senta e você tem uma ideia e você cria um produto que fica perfeito, maravilhoso, você fica, é isso. Mas tem vezes que demora um pouquinho mais. Então, você tem um tempo ali de, sei lá, pesquisar as frases, no caso, por exemplo, do combo de cartões. Pesquisar as frases, ter ideias de frases, fazer algumas alterações. Aí eu faço o rascunho dos letterings e tudo mais. Faço várias ideias de composição. Aí fotografo, passo para o digital para poder desenhar de fato o lettering no Photoshop e tudo mais. Depois eu transfiro para o Illustrator, que é onde eu finalizo o arquivo. E aí eu faço alguns pequenos ajustes. Vou inserindo elementos e tudo mais até chegar no resultado final. Então é um processo assim bem trabalhoso e que precisa ser feito com calma, porque, gente, acho que não tem coisa pior do que você ter que criar um produto correndo para lançar, sério. Sério. Próxima pergunta. Já trabalhou como CLT? Já trabalhei como CLT, foi meu primeiro emprego, inclusive um lugar péssimo, não vou expor aqui, né, pra não tomar processinhos, mas eu fui recepcionista de um local, e assim, o trabalho em si era legal, os colegas de trabalho eram legais, mas assim, a gerência que era complicada, sabe, ambiente de trabalho tóxico, então, era assim. E aí eu trabalhei CLT, esse foi o único emprego, depois eu cheguei a estagiar em 2 lugares diferentes, e aí foi quando eu saí do segundo estágio para poder me dedicar a Uma Tipo. Qual foi a maior conquista com Uma Tipo até o momento? Caraca, que difícil. Eu acho que tiveram várias conquistas, né? Por exemplo, ter o escritório da Uma Tipo hoje com 2 estantes de estoque, 3 mesas e tudo mais. Poder ver pessoas e marcas que eu admiro, por exemplo, geralmente no Instagram você segue as pessoas que você admira, e aí de repente aquela pessoa começa a te seguir de volta. Isso pra mim é incrível, porque pensa, uma marca que você admira muito, e você acompanha o trabalho dela. Se ela te seguiu de volta, é porque ela gosta do seu trabalho também, porque você não segue um trabalho de uma pessoa que você não gosta, né? Então, tem isso também de ver aos poucos várias marcas que eu admiro seguindo de volta Uma Tipo. Ser notada por marcas incríveis como a Print, que eu já revelei no post do Instagram lá, inclusive tem cupom de desconto para as empreendedoras que utilizam, não só para as empreendedoras, né, mas que geralmente são mais as empreendedoras que utilizam a Print para fazer as coisas e tudo mais. Então, eu acho que é incrível ver onde eu cheguei, sabe? O lançamento dos planners também, que foi um sucesso. Saber que tem muitas empreendedoras que se inspiram numa, tipo, gente, eu recebo tanta mensagem linda, 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 falando do quanto elas se inspiram numa, tipo, do quanto me admiram e gostam do meu jeito e tudo mais. Então, acho que isso pra mim assim, é um compilado de conquistas. Eu não colocaria uma à frente de todas, assim. E até quando eu tava falando dessa pergunta que eu respondi lá no Instagram, no começo eu não tava falando o nome da rede, né? Agora eu tô falando. Que eu respondi lá falando que eu levei 1 ano e meio pra ter a minha tão sonhada foto com a pilha de pedidos. Várias empreendedoras responderam falando, nossa, obrigada por compartilhar, eu tava tão desanimada, mas agora que eu vi o seu relato falando que levou 1 ano e meio pra você ter a sua foto com a pilha de pedidos, eu já me animei e tudo mais, então acho que isso pra mim é tudo, sério. Próxima pergunta. Fala um pouquinho de como você descobriu a encadernação e introduziu ela no antigo perfil. Bom, pra quem não sabe, eu comecei a empreender com 18 anos, lá em 2015, e eu tinha uma marca de cadernos artesanais. Eles eram costurados à mão, a capa de tecido e tudo mais. E eu lembro que eu comecei com isso depois que eu fui num evento, acho que todo mundo conhece a Pixel Show. Na época, gente, a Pixel Show não era metade da metade da metade do que é hoje, porque hoje é um evento assim gigantesco, mas na época era um evento muito pititico. E aí eu lembro que eu fui e eu conheci uma marca de cadernos lá chamada Libreto, não sei se vocês conhecem. E, cara, eu me apaixonei, eu achei tão incrível aquilo, tipo, costurado à mão e tudo mais. E aí eu lembro que até isso fez parte do meu TCC, nesse curso técnico. O pessoal da gráfica tava respondendo, falando que chegou lá o e-mail. Eu tava no curso técnico e foi tema do meu TCC, e aí depois de 1 ano, acho que eu tinha terminado o curso técnico, eu lembro que eu conversei com os meus pais e eu falei, eu queria começar a fazer cadernos e tudo mais. Aí eu lembro que, tipo assim, eles me ajudaram, porque na época eu não tinha dinheiro, né? Mas, gente, não pensa que comecei assim, 20 mil reais de investimento, não. Eu lembro que, somando tudo o que eu ia precisar, foi tipo uns 500 reais na época.
que os meus pais me ajudaram, eu comprei os primeiros materiais e fui fazendo, e essa marca durou 5 anos, né? E aí depois disso foi quando eu parei com o Caleidoscópio e segui somente com uma tipo, porque eu percebia que eu já não curtia mais tanto personalizado, feito à mão, e ia ser difícil também seguir com 2 marcas, né? São 2 sites, 2 feeds, 2 tudo. Próxima pergunta, penúltima pergunta. A Uma Tipo é uma marca de papelaria ou pode ser aberta outras possibilidades, roupas, por exemplo? Bom, no momento, eu já diria que ela não é só uma marca de papelaria, né? Porque a gente tem produtos além da papelaria. Então, tem os bottoms, tem os chaveiros, aos poucos vão surgindo esses produtos. Mousepad também, mas é uma coisa que eu super quero expandir, porque eu acho que aqui no Uma Tipo, a gente já criou meio que o universo da marca. Então eu sei que se eu lançasse uma almofada da Uma Tipo, as pessoas comprariam, porque elas conhecem já o universo da marca, eu consigo inserir isso, sabe? Se eu lançasse uma camiseta da Uma Tipo, uma eco bag da Uma Tipo, caneca da Uma Tipo, eu sei que as pessoas comprariam porque vai fazer parte do universo da marca. Então, eu acho que é super possível e eu quero muito poder expandir. E por último, como lidar com o medo de empreender? Gente, inclusive, eu não coloquei todas as perguntas aqui, senão ia ficar muito extenso, então eu dei uma selecionada nas principais, tá? Então, como lidar com o medo de empreender? Eu acho que eu já falei um pouco disso, né? Que é aquilo de vai com medo mesmo, o medo não passa. Então eu acho que você pensar assim, tá, tô com medo, mas você faz o possível para ficar segura naquilo. Então, eu vou fazer um lançamento. Não vou começar pedindo 100 produtos daquele que você quer lançar, 100 unidades daquele produto. Não, sabe, se for possível. Eu lembro quando eu fiz o primeiro lançamento da Uma Tipo, que foram 3 bloquinhos, eu pedi tipo 25 unidades de cada, só. Porque era a quantidade mínima que a gráfica exigia, né, que pedisse, e era um valor ok. Eu lembro que na época eu parcelei no cartão de crédito, porque, enfim, não tinha nada planejado, não tinha caixa da empresa nem nada. Então, assim, tente fazer ficar da forma mais segura possível. Por exemplo, se você está num emprego CLT e quer começar a empreender, vai fazendo um planejamento financeiro. Se, tipo, paralelo ao seu trabalho, você conseguir já ir pensando o que você quer empreender, do que vai ser a sua marca, já ir pensando no nome, num arroba para as redes sociais, pesquisando fornecedor, sabe, tudo mais, para quando você sair do seu trabalho, você já tá com tudo bem estruturado, melhor ainda. Tem gente que nesse início concilia, né, o CLT e empreender. Eu imagino que seja uma loucura, porque quando eu tentava empreender com a faculdade, e olha como, tipo, nem era o que é hoje, né, eu já surtava. Então, tenta fazer isso da maneira mais segura possível, com investimento baixo, perguntando para o público. Gente, parece bobo, mas pergunta para o seu público se ele gostaria de determinado produto, pergunta o que o público acha, entendeu? E aí você vai aos poucos, né, ficando mais segura de tudo para poder, aos poucos, ir deixando de lado esse medo de empreender. Mas, como eu falei, ele nunca passa 100%. Então, se acostuma que acho que é bom ter um friozinho na barriga, né? Bom, gente, então foi isso. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero muito que as senhoras tenham gostado, que essas respostas, né, das perguntas tenham ajudado a senhora de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, se a senhora, de repente, no meio do vídeo pensou em alguma outra pergunta que gostaria de me fazer, pode comentar aqui que eu vou responder com o maior prazer. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu nunca sei qual é o lado que vai ficar o logo aqui, mas clica no logo para poder se inscrever no canal. Deixa o seu like aqui, já falei que é muito importante nesse início do canal, né, o apoio das senhoras pra gente ir crescendo aos pouquinhos. E também comenta aqui o que a senhora achou, se a senhora gostou, se ficou alguma dúvida. Então é isso e até mais!